Oi, gente! Nosso assunto de hoje é adição e subtração de frações, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o cálculo delas e como a gente deve proceder para conseguir calculá-las, tá? Bom trabalho a todos! Então, nosso assunto de hoje é adição e subtração de frações. Então, eu quero que vocês analisem comigo a seguinte situação. Imagina que eu vou a uma pizzaria, eu e alguma amiga, e aí eu vou comer a parte que está em amarelo ou verde, conforme a cor que você está vendo, tá? E a minha amiga come referente à parte que está em roxo. Aí nós vamos dizer o seguinte, ó, eu comi um pedaço e a minha amiga também comeu um pedaço, ou seja, nós comemos a mesma quantidade. É justo eu concluir isso? Se a gente for olhar bem, eu teria comido o equivalente a 2 pedaços do que ela comeu, e não apenas um. Então, nas frações, quando a gente for somar quantidades, por exemplo, ali seria 1/2 mais 1/4. Eu teria que somar essas quantidades. Para eu fazer essa soma, eu preciso transformar essas duas pizzas, cortá-las em fatias iguais, para a partir dali poder fazer a soma. Então, é preciso tomar um pouco mais de cuidado na hora de somar esses pedaços ali. Então, pegar uma outra situação aqui. Aqui, para a gente poder visualizar bem, tá? Deixa eu só tirar o desenho de baixo. Pra cá. Olhem a seguinte situação agora, tá? Primeiro desenho de fração, eu tenho equivalente a 1/2. Denominador, em quantas partes iguais a figura foi dividida, e o numerador em quantas delas foram pintadas. Já a minha figura de baixo representa 1/3, tá? Para eu fazer essa soma 1/2 mais 1/3, eu preciso encontrar frações equivalentes, tá? Para a partir dali poder fazer esse meu cálculo. Para eu encontrar frações equivalentes, eu preciso ter o mesmo denominador, primeiramente, para somar frações ou subtrair frações. Meu denominador precisa ser igual, ou seja, a pizza ou o bolo precisa estar cortado com o mesmo número de pedaços, tá? E só a partir dali que eu posso fazer a soma ou a subtração. Então, vamos terminar de calcular do meu desenho aqui, que era 1/2 mais 1/3, igual. Para eu encontrar frações equivalentes, eu preciso primeiro analisar um número que esteja na tabuada tanto do 2 quanto do 3. Isso pode ser feito mentalmente, ou então a gente vai fazer o MMC de 2 e de 3, tá? Então, MMC de 2 e 3, fazer a fatoração através de números primos. Posso começar com o 2, aqui fica 1 e 3, e depois o 3, 1 e 1. Ou seja, 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, eu sei que o meu denominador precisa ser 6 para ambas as frações. Vou deixar numa única, mas poderiam ter feito separado aqui. Agora, vamos analisar a seguinte situação. Se eu pegar o meu desenho, que eu tinha anteriormente, cortar os meus bolos em 6 pedaços, tá? Então, aqui eu vou cortar ele aqui, vou cortar ele aqui, vou cortar ele aqui, vou cortar ele aqui. 6 pedaços agora. Foi comido o equivalente a quê agora? Sabendo que o meu denominador vai ser 6, meu numerador vai ser 3. Então, eu sei que 3 pedaços de 6 foram comidos. Antes era um pedaço de 2, agora são 3 de 6. A mesma coisa eu faço para o desenho de baixo. Corto aqui e corto aqui. Então, eu vou ter 6 pedaços do bolo, comi 2 de 6, tá? Então, transformando aqui, cortamos as duas figuras em 6 e aí fica mais fácil. Agora eu tenho como fazer essa soma. Se eu pegar esse pedaço, colocar ele para cá, e pegar esse pedaço e colocar ele para cá, quanto ao todo eu teria comido? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ao todo teria sido comido 5 pedaços de 6. Então, aqui é uma forma da gente conseguir visualizar. Mas, vindo para cá de novo,
Meu denominador tem que ser 6, como a gente já viu na figura, tá? Cortamos em 6 pedaços. Precisa ser um número que está na tabuada dos dois, precisa ser um múltiplo tanto do 2 quanto do 3, senão a gente não consegue resolver. Agora vamos analisar o seguinte: por qual número eu preciso multiplicar o 2 para chegar no 6? 2 vezes o que para chegar no 6? Vezes 3. Pelas frações equivalentes, para que isso aqui continue a mesma coisa, eu sou obrigada a fazer vezes 3 em cima também. Então, 1 vezes 3 é 3. Aqui, por qual número eu preciso multiplicar para chegar no 6? Vezes 2. Tudo que eu faço embaixo, eu sou obrigada a fazer em cima. 1 vezes 2, 2. Somando, então, esses dois números, 3 mais 2 é 5, ou seja, 5 sextos. Eu gosto sempre de deixar um único denominador ali, para não confundir. Tem gente que depois acaba somando esses denominadores, tá? Mas tem como simplesmente fazer isso aqui, ó. Que era 1/2 mais 1/3. Aí vamos transformar. O 1/2 é a mesma coisa que 3 sextos, mais o 1/3 é a mesma coisa que 2 sextos. Então, quando eu tenho mais de um denominador aqui, eu sou obrigada a manter esse denominador como ele está. O bolo foi cortado em 6 pedaços, e aí eu vou somar os caras de cima, os de baixo vão ser fixos. Então, uma forma para não fazer a soma, que tem gente que faz 6 mais 6, o que não é o correto, é deixar dessa forma aqui. Coloca uma única vez, depois que você encontrou o denominador, e fica mais tranquilo. Outro exemplo, subtração, o processo é o mesmo. Primeiro a gente faz o MMC de 3 e 6. Então, 3 e 6, tá? Faço então por 2, que dá 3 e 3, e por 3, que dá 1 e 1. Ou seja, 2 vezes 3 de novo, que é igual a 6. Meu MMC deu 6 de novo. Então, eu vou deixar separado agora, mas vocês podem deixar num único denominador. Vamos pensar, 3 vezes o que para dar 6? Vezes 2. Sou obrigada a fazer vezes 2 em cima também, tá? Obrigatoriamente. Então, 2 vezes 2, 4. Aqui o 6 já é 6, então, teoricamente, eu multiplicaria por 1. Então, não tenho o que fazer, apenas mantenho em cima, tá? Então, mantenho o denominador, que é o 6, 4 menos 1, igual a 3. E aqui entra aquela situação, se pede para simplificar, vamos pensar o seguinte, o 3 e o 6 estão na tabuada de quem? Eles não estão na tabuada do 3? Então, eu não posso dividir o 3 por 3 e o 6 pelo 3 também? Então, quanto é 3 dividido por 3? 1. E 6 dividido por 3 é 2, ou seja, 1/2. Próxima situação, 4 e 5. Primeira coisa, MMC de 4 e 5. Então, vamos lá. Por 2, 2, 5. Por 2, 1 e 5. E por 5, 1 e 1. Multiplicamos esses caras, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Sei que o meu MMC de 4 e 5 vai ser 20. Por qual número eu devo multiplicar o 4 para chegar no 20? Vezes 5. Tudo que eu faço embaixo, eu sou obrigada a fazer em cima. 3 vezes 5, 15. Mais 5 vezes o que para dar 20? Vezes 4. Tudo que eu faço embaixo, eu sou obrigada a fazer em cima. 2 vezes 4, 8. Denominador permanece 20. 15 mais 8, 23, ou seja, 23 vinte-avos. Não tem como simplificar, essa fração já é irredutível. Então, nosso último exemplo, quando nós temos mais de duas frações e mais operações, temos adição e subtração tudo junto aqui, tá? Primeira coisa que a gente faz, o MMC desses três números, desses três denominadores, 2, 3 e 4. Então, por 2 dá 1, 3 e 2, por 2, 1, 3 e 1, e por 3, 1, 1 e 1, tá? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Meu MMC vai ser 12. Vou pôr para cada um aqui, menos 12 e mais
12. Vou transformar todas essas frações agora. 2 vezes o que para dar 12? Vezes 6. Tudo que eu faço embaixo, eu sou obrigada a fazer em cima. 1 vezes 6, 6. 3 vezes o que para dar 12? 4. 1 vezes 4, que dá 4. E 4 vezes o que para dar 12? Vezes 3. E aqui, vezes 3 também. 2 vezes 3, então, 6. Só para relembrar, gente. 1/2 é a mesma coisa que 6 dozeavos. 1/3 é a mesma coisa que 4 dozeavos. E 2/4 é a mesma coisa que 6 dozeavos, tá, pessoal? Então, só para a gente perceber que nós não mudamos as quantias, tá? A quantidade de pedaços de bolo, de pizza, enfim, elas continuam as mesmas, tá? Eu não posso alterar. Então, ela precisa valer a mesma coisa, tá? Se eu for ver aqui, o 1 é a metade do 2, tá? 1, cadê aqui? O 6 é a metade do 12. O 2 é a metade do 4, tá? 6 é a metade do 12. Então, continua sendo a mesma coisa. Feito essa parte, vamos manter o denominador e aí nós vamos cuidar de uma regra para as expressões numéricas. Quando temos subtração e adição, a gente faz de acordo com a ordem, pensando que nós estamos trabalhando ainda com... Não chegamos na parte dos números inteiros ainda, tá? Então, vamos cuidar com essa questão da ordem. 6 menos 4 é 2 e 2 mais 6 é 8. Agora, esse 8 dozeavos, ele é possível simplificá-lo? O 8 e o 12 são múltiplos de 4, então eu consigo dividir esses dois números por 4. 8 dividido por 4 é 2 e 12 dividido por 4 é 3. Então, minha resposta final, fração irredutível, 2/3. Tá ok, pessoal?